Oi, gente! Esse vídeo é a resolução da questão de número 13 da primeira lista da matéria de fenômenos de transporte 1. Ela diz o seguinte: a pressão manométrica do ar no tanque mostrado na figura a seguir é medida como 65 kPa. Determine a altura diferencial H da coluna de mercúrio. Então, nessa questão que a gente está querendo encontrar é o valor de H. E para a gente resolver ela, nós vamos precisar levar em consideração o teorema de Stevin, que está descrito inclusive nos slides do professor Rodolfo. E Stevin, segundo seu teorema, ele explica que a pressão ela é distribuída de forma uniforme sobre um fluido. E os pontos que estão em uma mesma altura, eles apresentam a mesma pressão. A variação de pressão só ocorre devido à distância vertical. Então, por exemplo, em um mesmo fluido, este ponto daqui diverge desse devido à sua distância vertical. E essa variação é proporcional a essa distância. Enquanto esses pontos que estão em uma mesma altura, em um mesmo fluido, eles apresentam, então, a mesma pressão. Porém, isso só vale para pontos no mesmo fluido. Se forem fluidos diferentes, então teremos pressões diferentes, mesmo que tenhamos uma mesma altura. Voltando então para a nossa questão, para a gente resolver ela, vamos considerar que temos dois pontos. O ponto 1, aqui, que ainda está no líquido de mercúrio, e o ponto 2, numa mesma altura e também no mesmo fluido, que é o fluido de mercúrio. Ele está aqui, o ponto 1, na interface entre a água e o mercúrio, mas ainda é considerado como um ponto que está presente no fluido de mercúrio, por isso que podemos considerar, então, que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. E aí, para a gente solucionar isso, vamos levar em conta o seguinte: que a pressão no ponto 1, ela vai então corresponder à pressão de ar, exercida por esse espacinho aqui, ó, e a pressão exercida pela coluna de água. Para a gente poder encontrar a pressão exercida por uma coluna de fluido, nós utilizamos a expressão pressão é igual a densidade do fluido vezes gravidade vezes altura, que de forma simples para memorizar, P é igual ρgh. A densidade da água corresponde a 997 kg por metro cúbico. Mesmo que não tenha sido dada na questão, é um valor bem comum de se encontrar na internet e em outras fontes. Pode ser arredondado também para 1.000 kg por metro cúbico, dependendo da situação, mas vamos utilizar esse valor aqui mais preciso. E então, para a pressão, no primeiro ponto é isso que a gente precisa. A pressão do ar, que a gente já tem, foi dada na questão, e a pressão da coluna de água que podemos calcular através dessas variáveis que nós possuímos. Nós possuímos a densidade da água, a gravidade é padrão, 9,81 metros por segundo quadrado, e a altura da coluna de água está descrita aqui 30 centímetros, mas vamos utilizar todas as unidades no SI. Então, quando eu coloquei aqui os valores, vocês já podem perceber que eu utilizei, por exemplo, a pressão não foi em quilopascal, mas eu coloquei em pascal, e a gente vê aqui também que a altura H está em metros, justamente para que no final a gente possa ter todas as unidades dentro do sistema SI e correspondendo. No ponto 2, nós vamos considerar primeiramente que este tubo aqui está fechado, certo? Por que isso é importante? Vocês vão perceber que se vocês considerarem que esse tubo aqui está aberto e considerar que aqui existe também uma pressão atmosférica atuando, o valor de H vai dar negativo, porque a pressão total aqui da atmosfera é bem alta, então daria um valor negativo. Então, até pela lógica da questão, por mais que não esteja 100% claro, a gente vai ter que considerar que esse tubo aqui está fechado, porque não existe uma altura negativa, certo? Então, já é uma dica aí para vocês. Enfim, levando isso em consideração, então, no ponto 2, está apenas agindo a pressão da coluna de mercúrio de altura H, que queremos encontrar, e a pressão da coluna do fluido óleo, que a gente já tem a altura, e a gente tem esse valor que é a gravidade específica. A gravidade específica de uma substância
ela corresponde à densidade dessa substância sobre a densidade de um fluido de referência. Normalmente, nós utilizamos a água como sendo um fluido de referência. Então, para encontrar, por exemplo, a densidade do óleo, basta multiplicar a gravidade específica que foi dada na questão vezes a densidade da água. E para encontrar as pressões, tanto da coluna de mercúrio quanto do óleo, nós utilizamos a mesma lógica que foi utilizada para a coluna de água, que é utilizar essa expressão ρGH. Então, aqui, ó, o ρ do óleo, que vai ser encontrado através da gravidade específica. A gravidade, obviamente, é o mesmo valor. A altura do óleo a gente já tem. E vai ficar faltando só a altura da coluna de mercúrio mesmo. E agora só resta substituir os valores na expressão. Ficou uma expressão bem longa, por isso que está vindo até aqui. Mas perceba que a única variável a ser encontrada, a única incógnita, vai ser a letra H. E aí é só realmente ir calculando até isolar o valor de H e encontrar 0,471 metros, certo? Qualquer dúvida é só falar, mas essa foi a resolução da questão de número 13.